paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos desse domingo. Como sempre, nós começamos lendo uma porção das Escrituras. Hoje nós leremos o Salmo 119, do 1 até o 150. Pode ser, José Carlos? Não, hoje nós leremos o Salmo 119, do versículo 49 ao 56. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz o seguinte: lembra-te da promessa que fizestes a teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivos dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. No verso 50 diz: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. É interessante que, se nós não buscarmos, ou o importante é buscarmos sermos vivificados todos os dias. Nas nossas terças-feiras, o que nós mais oramos, né, pastor? É por avivamento espiritual. O João, essa terça-feira, ele ficou até assustado, que eu e o pastor, nós oramos tanto tempo pelos irmãos e por avivamento, que o João falou assim: não tem mais nada para orar, não. Mas é isso aí, João. Obrigado pela sua presença e espero que o Senhor continue te dando força para estar conosco aqui todas as terças-feiras, orando, intercedendo, buscando avivamento espiritual. Santo Deus e Pai, nós nos dirigimos ao Senhor no nome santo do Teu Filho Jesus, pedindo que o Senhor nos dê mais do Teu Espírito. Pedimos, Santo Deus, que o Senhor vivifique os nossos corações, ilumine as nossas mentes e nos dê, ó Pai, um coração desapegado de tudo, para buscarmos a Tua glória e caminharmos firmes, sempre em frente, para a vida eterna ao lado do Teu Filho. Santo Deus, eu oro para que o Senhor esteja conosco nessa manhã, para que o Senhor possa nos dar um coração totalmente amoroso, uns para com os outros e também para com o Teu Filho e toda a obra maravilhosa que o Senhor tem feito ao longo da história para os santos. Santo Deus, que nós possamos realmente entoar louvores ao Senhor, que seja reflexo da vida e da mudança que estamos tendo em Jesus Cristo. Santo Deus, nós pedimos que o Senhor realmente aviva a Tua igreja. Comece por todos os líderes que estão aqui, que o Senhor possa tocar nos corações deles, para que eles não se esqueçam de nós, que nós possamos ser contagiados por este avivamento. Santo Deus, nós buscamos, Santo Deus, muitas das vezes um avivamento estrondoso, mas muitas das vezes esse avivamento grande que esperamos é fruto de orgulho e de prepotência. Nós pedimos nesse momento, Santo Deus, um avivamento local aqui para conosco. Pedimos, Santo Deus, que essa igreja seja transformada pelo Teu Espírito Santo. Não pedimos coisas grandes, pedimos, Santo Deus, que o Senhor realmente faça de nós uma igreja avivada. Se assim o Senhor quiser, for para a Tua glória, honra, louvor e exaltação, que o avivamento que aconteça aqui possa se espalhar. Todavia, Senhor Deus, cuide de nós,
Que o Senhor possa nos dar um olhar e um coração que olhe para nós e olhe para a nossa dependência do Senhor e nos dê, ó Santo Deus, um jeito, um meio de realmente sermos avivados e transformados. Oramos, Santo Deus, no nome santo de Jesus Cristo, para que o Senhor receba a glória deste momento. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Bom dia, paz e graça, irmãos. Devemos glorificar e exaltar o nome do Senhor pelo sacrifício na cruz do Calvário, que nos trouxe a salvação. Amém? De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Eu levarei, eu também minha cruz. Até por uma coroa a trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa a trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Oh, glória a Deus, Cristo vem me buscar, e com Ele no lar, uma parte da glória de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz,
Sim, eu amo, cante. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Aleluia. Romanos 8:35, se não me engano, Paulo fala da intensidade do amor de Deus por mim e por você. Não dá para separar o amor de Deus. Não dá para nos afastar do amor de Deus. E é isso que nós vamos cantar nessa manhã. Separará do amor de Cristo, será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos ou principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou certo, porque eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus Cristo, pois nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em
Jesus Cristo. Aleluia. Em Isaías relata sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, a paixão e sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 53. Ele foi moído, ferido pelos nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso Mas exaltado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. o seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se
Bem, meus irmãos, agora nós vamos tirar um momentinho para os dízimos e as ofertas. Antes dessa tarefa, desse privilégio, nós vamos nos dirigir a Deus em oração. Santo Deus, abençoe a tua igreja, ó Pai, segundo a tua graça, o teu poder, a tua majestade, a tua benignidade. Santo Deus, nos dê nesse momento um coração que confie somente no Senhor. Se há aqui algum coração ansioso, que esse coração espere no Senhor. Se há alguém aqui que não compreendeu que tudo que é bom, perfeito, tudo que deve tomar o nosso pensamento e o nosso coração é o Senhor, que o Senhor possa operar no coração. Opere também no meu coração, Santo Deus. Opere para que nenhum de nós possa esperar em outro além de Ti. Não nos deixe juntar tesouros aonde não nos dará nada que realmente seja real e eterno. Nos dê somente o Senhor Jesus Cristo. Nos dê somente o Teu Espírito Santo. Nos dê somente o Senhor, o amor uns para com os outros, a vida eterna. Santo Deus, obrigado pela manutenção. Continue abençoando essa igreja para continuar com as portas abertas e abençoe cada lar aqui representado, para que sempre haja o mantimento e a assistência do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos, Pai. Amém. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado jamais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retomou. Graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. E o passado já não mais, e o passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retomou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retomou, graça e paz nos revelou. Cante tudo entregar. Vou me render.
pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte, o sofrer, não me assusta, não, jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retomou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retomou, graça e paz nos revelou. A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Abram suas Bíblias no Evangelho que escreveu Lucas, o capítulo 18, dos versos 28 a 30. Lucas 18, 28 a 30. Nós estamos continuando o parágrafo que nós iniciamos semana passada. E hoje nós encerramos ele, para que na semana próxima, pastor Rony dê continuidade à série de sermões aqui no Evangelho que escreveu Lucas, tá bom? Vamos orar pelas nossas crianças, pelas nossas professoras que cuidam delas, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos a Ti pelo grande privilégio e alegria que o Senhor nos concede em desfrutar, ó Pai, da alegria dessas crianças, da beleza dessas crianças e do exemplo dessas crianças. Ó Deus, nós Te louvamos porque o Senhor tem sido bom para conosco, nos tem dado condições de reunir essas crianças, nos tem dado professoras idôneas para cuidar delas, e eu te peço, ó Pai, continue abençoando as professoras, dando graça e sabedoria, abençoando as crianças, dando sempre essa vontade de aprender e de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como os irmãos sabem, nós estamos expondo uma série de mensagens no Evangelho que escreveu Lucas. Nós já estamos no capítulo 18, no finalzinho dele. E o título da série é Convicções. E o título da mensagem de hoje, que é a continuação da mensagem anterior, é a recompensa dos fiéis. A recompensa dos fiéis. Então vamos à leitura do nosso texto, mas antes uma pequena oração. Pai, eu suplico pelas misericórdias do Senhor, que nos dê a iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender a palavra do Senhor para as nossas vidas esta manhã. Que o Senhor seja engrandecido em tudo,
que o Senhor fale conosco para a glória do Teu nome e que eu esteja totalmente submisso ao Senhor para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E disse Pedro, Lucas 18, 28 a 30. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus, ou respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Amém? Podem se assentar. Irmãos, na última mensagem nós exploramos a história de um homem rico, que segundo Mateus era um jovem rico diante de Jesus. Nós vimos como a riqueza pode se tornar um obstáculo na vida de uma pessoa que quer servir integralmente a Deus. Como que a riqueza pode ser um obstáculo à salvação de uma pessoa. Nós aprendemos sobre a importância de colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, acima de todas as coisas. Hoje nós iremos continuar partindo de uma pergunta feita pelo apóstolo Pedro ao nosso Senhor Jesus. E a pergunta dele é: nós deixamos nossas casas para te seguir, e o que nós vamos ganhar com isto? Basicamente, parafraseando aqui, foi isso que Pedro disse. E a resposta de Jesus vai destacar uma coisa importante, que é talvez a grande ênfase dessa mensagem, do que nós precisamos aprender hoje aqui para as nossas vidas. Que Jesus diz assim, que aqueles que colocam o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, receberão recompensas hoje e na eternidade. Então, vamos para a mensagem de hoje, e nós começamos com a declaração do apóstolo Pedro, versículo 28 do nosso texto aí. Qual é o contexto? O contexto é que Jesus acaba de falar com um jovem rico. E esse jovem rico, ele queria saber o que ele faria ou o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna. Então Jesus falou com ele se ele observava os mandamentos. E ele disse: tudo isso tenho observado desde a minha infância. Então Jesus provou para ele que ele não obedecia os 10 mandamentos. Ele poderia observar, mas não cumpria. Jesus provou para ele que ele quebrava todos os mandamentos, não só um, os 10 mandamentos. Quando ele não amava a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. E a resposta de Jesus, então, para herdar o reino de Deus, não é pelos méritos humanos. Porque o ser humano não tem capacidade de alcançar a exigência que a justiça de Deus exige para todo aquele que deseja ser salvo. Então compreendemos e aprendemos que a salvação é pela graça mediante a fé, uma vez que os méritos da salvação não podem ser dos homens, porque eles são incapazes de cumprir integralmente a lei de Deus e satisfazer a justiça de Deus. Portanto, Deus aplicou a justiça devida a nós na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Deus imputou o nosso pecado em seu Filho e assim matou o seu Filho. E por meio da morte de Jesus,
nós fomos reconciliados com Deus, porque Deus imputou, ou Deus colocou a justiça de Cristo em nós. E portanto, aquele que está em Cristo, ele é justificado diante de Deus e ele tem a vida eterna. Então Pedro aproxima de Jesus e ele declara que ele e os outros discípulos deixaram tudo para segui-lo. É importante notar que eles compreenderam que eles não podiam resolver o problema da alma deles, da vida deles, e então eles precisavam de alguém para guiá-los. E eles resolveram, baseado no testemunho de Cristo, no testemunho de João o Batista, a seguirem Jesus. Ele diz: nós deixamos nossa casa e te seguimos. Pedro vai destacar o sacrifício que ele e os discípulos fizeram por Jesus. O termo deixamos indica um abandono definitivo e voluntário. Quando ele diz deixamos, ou seja, nós saímos sem nenhuma expectativa para aqueles que deixamos de retornarmos. Deixamos para trás. Não abandonamos, deixamos para trás. É claro que ele continuou em algum momento visitando sua esposa, seus pais, mas ele priorizou a Cristo. Deixou o quê? A casa. E a casa representa o quê? A família. A casa também representa a segurança. Os bens materiais. Não sei se os discípulos tinham tantos bens assim, bem provavelmente não tinham, talvez João e Tiago, por causa do pai dele ser um homem que tinha uma indústria pesqueira, o que dá a entender no texto bíblico, apesar de não podermos afirmar categoricamente, mas o certo é que eles deixaram tudo isso para seguir Jesus. E ele diz: te seguimos. Demonstra o quê? Uma lealdade e um compromisso com Jesus. Aqueles homens, ao invés de irem pescar para ganhar o seu dinheiro, eles tiraram o dia deles, todos os dias deles, para seguirem Jesus, para acompanharem Jesus, para viverem totalmente dependentes de Cristo e, evidentemente, daqueles que Deus usaria para dar a eles condições de se alimentarem, de se vestirem e seguirem o trajeto no qual Jesus, pelo exemplo e pelo ensino das suas palavras, ele ensinava-os e discipulava-os para o ministério que se seguiria após a sua morte. Segundo aspecto que nós vemos nesses pequenos versículos aqui, nesses poucos versículos, a recompensa de Deus. Quando Pedro faz a pergunta, Jesus traz uma resposta. E a resposta de Jesus para Pedro afirma que aqueles que abandonam tudo por causa do reino de Deus receberão recompensas. E aí está no versículo 29 também do nosso texto. Em verdade vos digo. Jesus usava esse termo, em verdade, para enfatizar e para também trazer uma solenidade para a sua declaração. Algo importante vai ser dito agora. Então, em verdade, ou prestem bastante atenção nessa verdade que eu vou dizer para vocês. Ninguém há que tenha deixado, e eu creio que você está acompanhando comigo aí na sua Bíblia, ninguém há que tenha deixado. Ele vai
ele generaliza a promessa para todos os que se sacrificam pelo reino. Mas, pastor, a salvação não é pela graça? A graça não é barata. Quem é alcançado pela graça de Deus produz frutos. Porque um salvo que não dá o fruto da salvação, ele não é salvo. Como uma árvore de manga que não dá manga, ela não pode ser considerada uma árvore frutífera. Ainda que carrega em si o cheiro da manga, a raiz da manga, mas se não dá manga, não faz sentido. Um salvo que não dá testemunho, um salvo que não demonstra uma vida de santidade e obediência, e isso demanda esforço, dedicação e sacrifício, ele ainda não é salvo. E aí o que o texto diz? Jesus continua: aqueles que deixam casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos. Ele vai especificar os tipos de sacrifícios que devem ser feitos. E são os mais difíceis de se tomarem. Casa, conforto do lar, a realização de um sonho, tudo aquilo que eu lutei para ter, minha esposa, meus irmãos, meus pais, meus filhos. Que grande sacrifício é este? E por que motivo eu devo fazer esse sacrifício? Por causa do reino de Deus. Continuando no versículo 29. Qual é a motivação que deve ter aquele que deixa tudo por amor a Cristo? O reino de Deus. O que leva uma pessoa a deixar tudo por amor a Deus é a expectativa do reino de Deus e um compromisso com o reino de Deus. E aí Jesus vai dizer no versículo 30, a pessoa que faz isso, ela vai receber no presente muitas vezes mais. Que recompensas são estas? São recompensas materiais, são recompensas espirituais nesta vida. E ele continua, no mundo por vir, a vida eterna, que é a recompensa final no céu. Então essa foi a palavra de Jesus para os seus apóstolos, a pergunta de Pedro. E certamente para aqueles que estavam próximos ali, ouvintes e discípulos que ouviam Jesus. Nós entendemos o seguinte, na caminhada de Jesus, ele tinha discípulos que o seguiam. Pessoas de todos os lugares que o acompanhavam, sem um compromisso assim mais firme, mas que o seguiam sempre que podiam para ouvir os seus ensinamentos e aprender com ele. E ele tinha apóstolos, que eram aqueles que estavam sempre com ele, que eram aqueles que acompanhavam ele de dia e de noite, que comiam com ele, que dormiam juntos, que estavam sempre juntos e reunidos. E desses 12 apóstolos, ele tinha 3 pessoas com as quais ele tinha uma relação ainda mais íntima, que era Pedro, João e Tiago. E alguém vai dizer que desses 3, tinha um com o qual ele tinha ainda um pouco mais de intimidade, que seria João. No entanto, para os irmãos entenderem como era o grupo de seguidores de Jesus, e como eles se desenvolviam acompanhando Jesus. E para nós fazermos uma afirmação tão forte como essa,
de dizer que aquele que quer seguir a Cristo tem que deixar a casa, mulher, irmãos, pais e filhos, vamos fazer algumas reflexões sobre o que Jesus ensinou aqui para os seus apóstolos e para os seus discípulos. Nós percebemos a importância de colocar Deus em primeiro lugar na vida deles. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está enfatizando para eles a importância de um cidadão do reino de Deus colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Dar uma ênfase de importância maior para Deus acima de todas as coisas. Abandonar tudo por Jesus não significaria necessariamente renunciar a todos os bens materiais. Jesus estava dizendo, olha, esqueçam da vida de vocês, não cuidem de ninguém e larguem tudo para me seguir. Não era bem isso. Mas o que ele enfatizava para os seus apóstolos, para os seus ouvintes, o que ele enfatizava é colocar Deus como prioridade absoluta. E um outro aspecto, um aspecto da recompensa de Deus, que ela não se limitava apenas ao futuro, mas também poderiam ser experimentadas nesta vida. Então, a bênção de Deus, para aquele que colocasse Deus em primeiro lugar, ela seria tão benéfica para este momento da vida deles, no presente, como também para o futuro, na vida eterna. E como seria então essa bênção? É a grande questão, uma vez que eles continuavam sendo cidadãos comuns e alguns pobres da região da Galileia. Aqueles pobres galileus, que algumas pessoas insistem em dizer que eram ricos, eles confiavam no Senhor. E a recompensa presente era a presença do Senhor. A maior prosperidade que um cidadão pode ter é a presença do Deus soberano, daquele que é o dono do ouro e da prata, aquele que é o criador de todas as coisas com Ele. E é essa presença que traz prosperidade, no sentido como o pastor Rony colocou bem aqui. Prosperidade é a ausência da necessidade, e a maior das necessidades da humanidade, ela é espiritual. Como dizia o escritor russo, se não me engano, Leon Tolstói, que o ser humano tem um vazio do tamanho de Deus, que só pode ser ocupado, e só pode ser preenchido por Deus, na pessoa do Espírito Santo. Então, precisam os irmãos entenderem que Jesus não está dizendo assim, olha, vocês que largaram tudo para me seguir, vão ter mulheres melhores, vão ter filhos melhores, vão ter pais melhores, vão ter casas melhores, vão ter bens e riquezas. Não é isso que ele está dizendo. E os apóstolos, ao seguirem a Cristo, eles tiveram experiências extraordinárias, e quando Cristo morreu e ressuscitou, eles continuaram tendo experiências extraordinárias, a tal ponto que eles se tornaram indignos desse mundo. Eles foram tão abençoados por Deus, e a presença de Deus era tão poderosa na vida deles, que o mundo não podia suportar, e por isso eles foram perseguidos e mortos.
Por que os cristãos foram perseguidos e mortos? Porque o mundo não pode suportar a presença de Deus, porque o mundo jaz no maligno. A presença de Deus incomoda, o amor incomoda, o amor verdadeiro incomoda. O testemunho cristão genuíno incomoda. Uma igreja que prega o evangelho como ele deve ser pregado, incomoda. Uma igreja que não massageia o ego das pessoas, uma igreja que não fica fomentando os desejos das pessoas, essa igreja não é perseguida. Porque ela está de acordo com os padrões deste mundo. Os apóstolos, os discípulos foram mortos, foram perseguidos, porque eles afrontavam a sociedade com uma vida que o mundo não aceita, porque o mundo jaz no maligno. E essa é a maior de todas as bênçãos que os apóstolos e discípulos receberam, ao colocarem Deus acima de tudo nas suas vidas. A fé em Deus e o compromisso com o reino de Deus deveriam ser a motivação por trás dos sacrifícios que eles estavam fazendo. Não eram sacrifícios no sentido de receberem recompensas pelo sacrifício, como algumas pessoas gostam de dizer: eu me sacrifiquei, eu me esforcei, eu fiz de tudo. Olhe para as minhas conquistas, para o que eu consegui por meio de sacrifício. Eu acordei 4 horas da manhã, eu dormi às 23 horas ou às 0 horas do outro dia, e acordei de madrugada novamente, e tudo que eu tenho é fruto do meu esforço. E você pode colocar aquela frase no seu carro: não me inveje, trabalhe. Ou você pode colocar: presente de Deus, porque eu me sacrifiquei, eu paguei o preço para receber. Essa frase, vamos me desculpar a sinceridade, ela é afrontosa. Porque a pessoa olha essa frase, presente de Deus, ele fala: mas Deus dá presente só para o Rony? Deus faz acepção de pessoas? Deus dá presente só para o fulano de tal, que colocou a frase lá? Porque para ele, presente de Deus é bênçãos materiais. Porque ele ainda pertence ao reino deste mundo. Porque no reino deste mundo, as bênçãos materiais são importantes. Mas no reino de Deus, a prioridade é Deus. Acima do meu prazer, dos meus desejos, das minhas vontades, Deus é prioridade. Acima de tudo. Amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a força que há em ti. Este é o primeiro mandamento. Então vamos a algumas aplicações da nossa mensagem de hoje. Primeira pergunta que eu quero fazer, e quero que você tente respondê-la, e eu vou te ajudar. Que tipo de sacrifícios você está disposto a fazer por Jesus? Que tipos de sacrifício você está disposto a fazer por Jesus? É importante que você entenda que sacrifício não significa necessariamente renunciar a tudo. O foco está na entrega total do coração a Deus. Então agora que eu tenho que me sacrificar, eu vou renunciar a tudo. Eu não vou ser mais uma pessoa feliz, eu não vou mais me divertir, eu não vou mais fazer coisas boas, eu não vou mais aproveitar a vida que o Senhor me dá. Não é isso. Todo o tempo a ênfase está bem clara, é uma entrega total do coração a Deus. E os sacrifícios podem ser o quê? Tempo dedicado a Deus. Nós aprendemos aqui como fazer um devocional. Você não pode tirar 40 minutos para dedicar a Deus o seu dia?
Mas se você talvez não tenha 40 minutos, você não pode tirar meia hora, 20 minutos para dedicar a Deus? O dia tem 24 horas, você vai tirar 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos? Como você se dedica a Deus? Lendo a palavra de Deus, orando e buscando o Senhor em oração, servindo ao Senhor na sua vida, por meio do seu testemunho cristão, servindo ao Senhor na igreja onde você é membro. Mas você também pode servir ao Senhor e você pode fazer sacrifícios pelo Senhor com os seus recursos financeiros, ajudando os necessitados, ajudando a obra do Senhor. Você pode também fazer esses sacrifícios, sabendo que o dinheiro é uma bênção de Deus na sua vida, é uma dádiva de Deus. Todas as coisas pertencem ao Senhor, inclusive e especialmente você. Você também pode fazer outros sacrifícios, como usar os seus talentos, usar as suas habilidades para servir ao próximo, para evangelizar, para servir no ministério. Você pode continuar casado e fazendo isso. Você pode continuar sendo um pai, educando, ensinando seus filhos e fazer isso. Você pode continuar trabalhando e fazer isso. Você pode continuar passeando, se divertindo e fazer isso. Outra coisa que você pode sacrificar, a sua vontade própria. Submeter-se totalmente à vontade de Deus. Nós somos todos os dias, todos os momentos, confrontados na nossa vida entre fazer a nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Quando você senta no sofá ali, você é confrontado entre fazer a sua vontade e fazer a vontade de Deus. Quando você sai da sua casa, antes de sair, você é confrontado entre fazer a sua vontade e fazer a vontade de Deus. E é interessante que nós, quando somos confrontados entre fazer a nossa vontade e buscar aquilo que desejamos, nós priorizamos aquilo que desejamos. Então o sujeito, ele faz o sacrifício de acordar de madrugada para trabalhar, porque ele quer ganhar dinheiro. Ele sacrifica a vontade de dormir um pouco mais. E aqueles que sacrificam a vontade de comer para ter um corpo mais bonito. E aqueles que sacrificam o cansaço para malhar, para ficar com o corpo mais bonito. E aqueles que sacrificam suas vidas estudando cada vez mais para ter conhecimento e ter uma boa profissão. Mas sacrificar para acordar 20 minutos mais cedo para orar, ler a palavra de Deus, é difícil. Sacrificar para sair de sua casa e vir à igreja, orar e estudar, é difícil. Mas não é sacrifício para você ficar 2 horas malhando. Não que isso não seja problema. Não é sacrifício para você ficar 2 horas a mais na cama. Mas é sacrifício para você ficar 1 hora orando aqui na igreja. Percebe? Quando nós colocamos os nossos interesses e sacrificamos pelos nossos interesses acima da vontade de Deus. Quando eu amo mais a minha esposa do que o Senhor. Quando eu amo mais os meus filhos do que o Senhor. Deus quer prioridade naquele que diz ser um cidadão do reino de Deus. Mateus, no seu evangelho, no capítulo 22, os versículos 37, ele diz qual deve ser a motivação pela qual um cristão deve se sacrificar. E Jesus diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
O amor a Deus e o desejo de servi-lo de todo o coração deve ser a motivação da nossa vida. Não pode ser concebido eu sair da minha casa sem orar, eu passar o dia inteiro sem ler um versículo da Bíblia. Como que eu posso dizer que sou um cidadão do reino de Deus? E aí, aquela expressão que Jesus usou para os fariseus, serve para aquela pessoa que age, como eu disse aqui, hipócrita, sepulcro caiado, parece ser santo, parece ser crente, mas por dentro está podre. Nós temos também outros textos bíblicos, como por exemplo, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Outro aspecto importante que nós podemos aplicar dessa mensagem para as nossas vidas. De que forma eu e você podemos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida? Como nós podemos priorizar Deus em todas as áreas da nossa vida? Quais áreas da minha vida Deus precisa ser priorizado? Na família. De que maneira? Ame a sua esposa. Você está priorizando a Deus. Porque a palavra de Deus ensina, maridos, amai vossas esposas. Seja submisso ao seu marido. Isso aqui, não vou entrar em detalhes, mas já explicamos o que isso significa. Então não se assustem com a expressão. É assim você está colocando Deus em primeiro lugar. Obedeça a seus pais. Assim você está colocando a Deus em primeiro lugar. Honre os seus pais. Não provoqueis a ira dos vossos filhos. Seja um homem provedor da sua casa. Seja aquela esposa idônea que cuida do seu lar, da sua família. Você está priorizando a Deus quando você obedece a palavra de Deus. Está vendo? Você não precisa largar a sua esposa, nem o seu marido, nem os seus filhos. Você só precisa obedecer o que Deus te ensinou para ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. No seu trabalho, você não precisa largar o seu trabalho para servir a Deus. Você pode servir a Deus no seu trabalho, fazendo o seu trabalho como para o Senhor, servindo para a glória de Deus. Vocês estão começando a entender o que é colocar Deus acima de tudo? O que é largar tudo para colocar Deus acima de tudo? É prático, é vida, é vivência. Nas suas finanças, você ama mais o seu dinheiro do que a Deus? O dinheiro seu não pode ser um instrumento de ajuda aos necessitados, não pode ser um instrumento de auxílio às pessoas. Como você glorifica a Deus com o seu salário, que na realidade é uma dádiva de Deus para a sua vida. Nos seus relacionamentos, como que você sacrifica os seus relacionamentos para colocar Deus em primeiro lugar? Exatamente seguindo aquilo que Deus ensina, como deve ser a nossa relação com o próximo. Considerai os outros superiores a vós mesmos, servi uns aos outros, aquele que quer ser grande, seja o menor. Isso é priorizar a Deus. Isso é colocar Deus acima de tudo. Nos seus estudos, os seus estudos têm roubado os seus momentos de comunhão em relação com Deus? Faça uma reflexão sobre isso. Porque Deus deve ser honrado e glorificado acima de tudo. E no seu lazer?
De que maneira você pode priorizar a Deus e colocar Deus acima de tudo no seu momento de lazer? Obedecendo os princípios da palavra de Deus, do Evangelho. Buscar a vontade de Deus em todas as suas decisões. Todas as decisões que você tomar, meu irmão, antes ore e peça a direção de Deus. Eu não quero perguntar para você, mas você certamente vai responder aí na sua mente. Quantos fracassos você já teve por não buscar a direção do Espírito Santo e buscar a vontade de Deus? Por negligenciar os princípios básicos da palavra de Deus. Confiar em Deus e entregar o controle da sua vida para Ele. E descansar na soberania de Deus. Como Mateus diz, ou melhor, Jesus disse, no Evangelho que escreveu Mateus, no versículo 33 do capítulo 6, Mateus 6:33, diz assim, Mateus 6:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tiago, em sua carta, ele diz assim, Tiago 4:13-15, Tiago 4:13-15, ei, agora vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e ganharemos, ao passo que não sabeis o que sucederá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois se desvanece. Como podemos experimentar as recompensas de Deus nesta vida? De que maneira nós podemos ser recompensados nesta vida? Paz interior, porque aquele vazio que pode somente ser preenchido pela presença de Deus, ele está preenchido. O Espírito Santo habita em você. A alegria do Senhor é a nossa força. Propósito, você agora tem propósito. Você sabe de onde veio, por que está aqui e para onde vai. Está vendo as bênçãos que você ganha quando coloca Deus acima de tudo? Vida abundante e um relacionamento com Deus. Porque o relacionamento com Deus foi quebrado no pecado. Mas Cristo nos reconciliou com o Pai. Quais são as recompensas eternas? A salvação, a vida eterna, a glória eterna e a comunhão eterna com Deus. E aí nós temos alguns versículos. Por exemplo, João 10:10. João 10:10 diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida em abundância, é preciso entender, é uma vida cheia, uma vida plena. Não riqueza, bens, acumulação de bens, não quantidade de pessoas, não, uma vida plena. Romanos 8:28, só um cristão pode dizer esse versículo com convicção. Só aquele que coloca o reino de Deus em primeiro lugar pode fazer essa afirmação. Só aquele que realmente ama a Deus acima de tudo e acima de todas as coisas pode afirmar. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo ali, com a sua cabeça diante do seu carrasco, com a espada desembainhada, pronto para ter a sua cabeça cortada, ele diz, isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É fácil dizer, olha que bênção que eu tive um livramento,
eu recebi uma grande bênção, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para uma pessoa perdida, sem Cristo, é fácil dizer isso. Mas só um salvo, diante da morte, diante da sentença máxima, diante da dor e do sofrimento, diante da angústia, da perseguição, da humilhação, pode dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Qual é a nossa realidade? Quero concluir com essa pergunta. Qual é a nossa realidade? O que sabemos que devemos fazer em relação àquilo que nós aprendemos hoje e não fazemos? É preciso deixar bem claro para os irmãos que a graça de Deus e a fé em Jesus Cristo são as únicas bases para a nossa salvação. Mas as boas obras e os frutos da fé e da gratidão a Deus é resultado da obra da salvação operada pelo Espírito Santo na vida do salvo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, porque a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. E ela é como uma espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os desígnios e os propósitos do coração de Deus para as nossas vidas e da vontade dele para toda a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, porque podemos dizer com convicção e certeza, não é por falta do Senhor falar conosco que nós desobedecemos. O Senhor tem falado, nos ajude a obedecer, em nome de Jesus. Amém.